Pessoal, iniciando aqui o nosso primeiro podcast e a gente está trazendo nosso primeiro convidado aqui, que é o Fernando. Fernando, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. E eu gostaria de começar aqui você se apresentando e falando um pouquinho de você aí. Bom, obrigado pelo convite, Daniel. É meu primeiro podcast também, então tamo junto nessa. Legal. Bom, sou Fernando Vieira, sou natural de São Paulo, mas me considero regionalizado já, porque eu vim para Manaus com os meus pais com 3 anos de idade. Hoje eu estou com 42, então tenho mais tempo de Manaus do que de São Paulo. Apesar de ter feito faculdade em São Paulo, pós-graduação, morado bastante tempo para lá depois de velho, mas eu me considero mais amazonense do que paulista hoje em dia. Infelizmente, não consegui perder o sotaque total, não sei porquê, mas não saiu. E hoje eu trabalho com empreendedorismo aqui em Manaus. Então hoje eu sou empresário. Legal, Fernando. E como é que você se define de maneira geral? Se você se define um empreendedor, se tivesse que colocar uma tagline ali no seu nome, qual que seria essa Eu tagline? não me rotulo como empreendedor, apesar de ser minha profissão primária, né? Uhum. Mas eu gosto de categorizar que eu sou uma pessoa criativa. Então, os meus empreendimentos são focados em tudo que move a criatividade. Então, eu comecei como designer gráfico, entrei para a área de marketing, depois de marketing montei um restaurante. Então, dentro do restaurante eu fazia toda a parte criativa e comecei a ir para a cozinha. Aí depois eu vendi essa sociedade desse restaurante, fui aprender a cozinhar, virei cozinheiro, trouxe um food truck, cozinhei, montei um food truck, aí montei um café, hoje eu tenho uma barbearia e agora desde a pandemia eu comecei a tatuar. Então eu voltei para minha 20 anos atrás para minha área de design, de desenho e estou aplicando um outro conceito. Cara, esse caminho que a gente traça assim na vida, não é muito linear, né? E aproveitando, você já deu um resumo aí da sua jornada rapidamente, deu para imaginar essa tua jornada. Se você tivesse que escolher um pedacinho desse caminho, qual seria e o que você faria diferente, assim, se você pudesse escolher, ó, esse ponto eu trocaria. Putz, é difícil porque eu já me peguei imaginando isso, porque é uma parte que a gente sempre revisa o nosso passado para tentar melhorar, para fazer um futuro melhor. Mas então eu penso, se eu não fizesse as coisas erradas no passado, eu não ia ter a trajetória que eu tive hoje. E se eu Uhum. não tivesse a trajetória que eu tive hoje, eu não ia ter a vida que eu tenho hoje, eu não ia conhecer as pessoas que eu conheço hoje, não ia ter a minha esposa, não ia ter meu filho, então ia ser uma outra caminhada. Então eu acho que eu não mudaria nada, mas eu penso no futuro para não repetir o erro. Legal. E aí você falou no início da nossa conversa que hoje vive do empreendedorismo, né? Qual que é a maior dificuldade nesse universo empreendedor? Você empreender no dia a dia. Qual é a tua maior dificuldade, assim, de forma é, resumida, objetiva? Eu sei que empreendedor tem Sim, diversas, né? tem bastante. Mas assim, para que pudesse definir aí as suas A minha dificuldades. maior dificuldade que eu sempre tive desde a área de marketing é conseguir entender o cliente. Então, por quê? Porque cada tipo de pessoa é um cliente. Então, a gente não consegue generalizar gostos ou padrões. Uhum. Apesar da gente ter que, numa empresa, ter que fazer um apanhado maior. Mas hoje em dia, é entender, por exemplo, na cafeteria, puxa, os clientes estão gostando mais de doce ou de salgado? O doce é mais voltado para o artesanal ou mais voltado para o industrializado? O salgado é sanduíche ou é salgadinho? E vai mudando, porque isso, infelizmente ou felizmente, para mim que gosto de trabalhar com criatividade, muda de 3 em 3 meses o gosto da clientela. Então, o meu cardápio eu sempre tento inovar de 2 em 3 meses para trazer uma coisinha nova, outra e fazer esses experimentos. Legal. Para que os nossos ouvintes aí, telespectadores, tenham a noção, você hoje tem uma cafeteria, né? Isso, hoje na verdade eu tenho a gente chama de Big House, é um Uhum. casarão, então lá dentro dessa Big House eu tenho uma cafeteria, que é o do Futuro Café, a gente tem uma barbearia, que é o Barbeiro, tem Uhum. uma cervejaria, que é a Iara, essa é uma parceira,
tem um centro de podologia também, que é uma parceira, e tem um estúdio de tatuagem, que é onde eu atuo também. Legal. Então É um complexo, né, que tem várias atratividades para você passar o dia lá com a família. Perfeito. Eu, inclusive, frequento o espaço, parabéns. É um trabalho muito diferenciado. Eu acho que você tem bastante cuidado ali. Eu frequento a barbearia e a cafeteria, né? Mas a barbearia me remete muito ao centro antigo. Sempre que eu vou lá, eu vejo a mobília. Não sei se foi um trabalho de garimpagem ali, aquela mobília, mas parece que é uma barbearia, sei lá, Sim, do, do, do- tanto o tema do café quanto da barbearia, a gente se apega ao clássico. Uhum, Então, a barbearia, a gente não é tradicional, porque a gente não tá, a gente está desde 2015 em Manaus, mas a gente não está há tanto tempo para se dizer ser tradicional. Então, a gente uhum. faz cortes e aparência clássica. Então, a gente vai atrás de móveis que parecem antigos, quando a gente não encontra, a gente manda fazer. A Legal. mesma coisa é o café. O café, apesar dele chamar do futuro café, mas todas as receitas que tem lá, que são autorias minhas, eu pego as receitas antigas, ou da minha avó, do meu pai, ou de gentes mais antigas que eu conheço, amigos cozinheiros aqui, e tento dar um toque novo com um ingrediente diferente ou uma apresentação nova. Então, o café, ele vê o passado para mostrar o futuro. E a barbearia é a forma clássica de ser atendida. Legal, muito bom. E, Fernando, como é que você gerencia essa vida empreendedora, né? Essa vida empresarial com a família? Como que você consegue gerenciar isso? Que é um grande desafio, né? Quando você está empreendendo, se deixar, você passa muito tempo dentro do negócio porque os problemas e as coisas aparecem a todo momento. Como que você faz essa gestão? Sim, ó, esse último ano para mim foi o mais desafiador, porque foi quando nasceu meu filho. Então, meu Uhum, primeiro filho, então, até então eu era só marido e empreendedor. Então, eu passava praticamente quase 20 horas dentro da minha empresa fazendo coisas, conversando com clientes. E hoje em dia eu tenho que eu preferi deixar meio dia do meu dia sempre para ficar com meu filho e o resto empreender. E ainda mesmo assim é difícil, porque enquanto eu estou exclusivo com ele, o celular está sempre ali chorando, né? Porque a empresa não para. sim, claro. É, uma pergunta aqui, nessa tua jornada aí que você já fez bastante coisa, em algum momento tu chegou a avaliar que chegou no limite, tipo, tô fazendo aqui, cara, cansei, tô no limite. Uhum. Teve alguma Já várias vezes. várias Na vezes? verdade, cada oportunidade que eu tive de mudar não de área, mas de operação, digamos, Uhum, é quando eu chego no meu limite. Então, eu tenho mais ou menos um prazo psicológico, eu acho, que é de 5 em 5 anos. Então, a cada 5 anos, eu tento me reinventar um pouco. tá. Então, eu fiquei 5 anos com marketing, daí eu saí e montei o Japa Food, junto com 2 amigos. Uhum, Fiquei 5 anos com eles, vendi a minha parte da sociedade, fui estudar gastronomia e trouxe o food truck. Aí montei o food truck, montei as operações de eventos de rua, um food park também aqui em Manaus. E daí foi esse prazo meio que de 5, 6 anos. Fui para a cafeteria, aí agora estou com a barbearia, agora a tatuagem. A tatuagem está sendo o step de 5 anos do café. legal. Então, você já explicou mais ou menos como é que faz, né? Você meio que se reinventa. Mas uma coisa me chamou a atenção na tua resposta. Muito desses negócios que você citou, você acabou sendo pioneiro na cidade, né? É, isso é proposital? Sempre. Eu lembro que acho que o Food Truck você foi o primeiro aqui de Sim, Manaus, né? temaqueria, a É, gente foi a segunda temaqueria aqui, mas a segunda, primeira a ser franquia. Então, quando eu certo. vendi o Japa Food, a gente estava com 8 franquias. E aí isso é algo que você persegue ou acaba acontecendo? Na verdade, todo negócio que eu monto pensando em alguma coisa que eu queria. Então, eu Uhum, estou sempre viajando bastante, então estou sempre conhecendo coisas novas, ou ainda mais agora com a internet, YouTube, a gente está vendo milhares de coisas bombardeadas, né, de coisas inovadoras que não tem aqui. E daí eu uhum, penso, pô, isso aqui seria legal aqui. Eu iria num lugar assim.
Daí eu vou pesquisar, vou fazer planejamento, tudo, e vejo se negócio vale a pena, aí eu monto. Tá. E nesse desafio, claro, esses negócios têm colaboradores, funcionários, times. Como que você costuma lidar com essa. Desde da construção desses times, existe alguma técnica, alguma prática tua em particular na hora de montar e depois fazer a gestão dessas equipes? Não, essa RH para mim é a minha maior deficiência. Uhum. Por quê? Porque eu começo acreditando 100% e daí as pessoas vão ou ganhando mais pontos comigo ou perdendo ponto. E normalmente, infelizmente, acaba acontecendo muito mais perder ponto do que ganhar ponto. Então eu acabo sempre tendo E quando eu chego num determinado nível de pontuação negativa, digamos assim, eu costumo trocar a pessoa. E daí essa troca às vezes me dói muito, porque, por exemplo, na cozinha, sou eu que treino. Então, quando entra uma pessoa nova, eu tenho que ficar praticamente um mês inteiro junto do lado da pessoa na cozinha, treinando ela do zero. Com cozinha, eu prefiro pegar pessoas que queiram aprender do que pessoas que já saibam. Por quê? Eu já tive experiência muita com pessoas que já saibam, elas vêm com manias. Uhum. E eu gosto das minhas manias. Então, eu prefiro educar as pessoas a terem as minhas manias do que outras manias que não estão de acordo comigo. A idade tem relação com essas escolhas? Não, não. Já tive funcionários bem mais velhos que eu, bem mais novos do que eu. Eu vou pelo perfil da pessoa. Então, toda vez que eu vou entrevistar alguém, eu vejo o currículo, mas aquele papel para mim me diz pouca coisa sempre. Eu chamo para uma conversa e ali eu troco uma ideia com a pessoa. Eu senti do feeling da pessoa ali, eu consigo entender se eu vou me dar bem com ela, se ela vai se dar bem na equipe, se vai se dar bem no ambiente de trabalho que a gente criou ali. E na abertura do café, minha esposa me ajudou bastante nisso. E as perguntas dela eram melhores. Eram, tipo, qual o seu signo? Mas você não sei. Porque ela fala, não, se for de tal signo, não, 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 não. Entendi. Então tinha algumas variáveis, Não, né? mas isso era brincadeira dela, sabe? Sim, sim, mas essa do signo faz muito sentido. Eu já participei de processos seletivos e é uma pergunta interessante, até mesmo Sim. para descontrair, tu entender ali o humor, né? Mas tem uma pergunta que às vezes eu faço processo, qual o sentimento que você tem ao passar aqui na frente? E aí as respostas são bem interessantes e acabam sendo levadas em consideração. Do sentimento eu não pergunto, mas eu sempre pergunto como que ela conheceu e o que ela sabe da minha empresa. Aham. Porque quando eu estudava, ia procurar emprego, estágio, minha maior preocupação era, pô, se eu vou querer trabalhar naquela empresa X, eu quero saber sobre ela, vou entender, eu não vou chegar cru lá só querendo o dinheiro, só querendo o emprego, né? Eu quero o trabalho. Então eu pergunto isso, falar, tá, o que você conhece, o que você vê? Tanto é que no café eu tenho poucas parcerias com blogueiros. Por quê? Porque chega muita gente perguntando. A primeira pergunta, quando eles falam que querem fazer parceria, eu falo, ah, legal, o que você mais gosta daqui, quando você vem comer aqui? 90% nunca foram lá. Aí o Entendi. 90% não vale a pena, porque o cara quer só o meu dinheiro. Isso, tem que ter uma ligação, né? Sim. Nessa jornada, mudando um pouquinho da outra pergunta, que era que ponto você voltaria e o que você faria de diferente? Uhum. Mas mudando um pouquinho, voltando para esses períodos muito bem definidos na tua trajetória de 5 anos, qual você considera o mais desafiador, assim, de ter criado o negócio e ter ralado bastante e ficar, isso aqui não vai virar, muita incerteza, até chegar ao ponto de mudar? Foi o food truck. O food truck pra mim foi o que eu pirei mais, porque eu fiquei morando quase 2 anos em São Paulo, que eu vendi o Japa, daí fui estudar gastronomia, daí nesse período aconteceu alguns problemas familiares de doença, então a gente teve que ficar indo e voltando para São Paulo e acabei ficando de vez lá para comprar o caminhão, para acompanhar o processo de fabricação. E nesse último ano, antes de começar a montar ele, eu comecei a conhecer os food truqueiros lá de São Paulo, que me ajudaram bastante e tal, foram me dando dicas. Então eu fui estudando sobre mecânica, elétrica, porque é uma cozinha dentro de um automóvel, né? Então a gente tem que estar tudo preparado.
E daí saber se aqui a galera ia aceitar a proposta também, saber se o caminhão ia funcionar aqui, porque era tudo feito lá em São Paulo, trazer para cá se desse algum problema. Tanto é que eu passava aqui em Manaus, em eventos que a gente estava na rua, passava horas e horas com um eletricista de São Paulo, mexendo nos fios lá para tentar fazer a ligação certa, porque, por exemplo, o sambódromo, você vai no sambódromo, a energia do sambódromo é 330. 330, daí meu caminhão não era preparado para 330, ele era preparado ou 110 ou 220. Ele fala, cara, e agora como que eu faço isso? Eu preciso de energia, não sei o quê. E também saber se as pessoas iam se adequar à minha comida, né? Porque o food truck foi a primeira vez que eu dei a cara como cozinheiro. Antes eu era empresário de comida. Com o food truck eu virei, além de empresário, eu virei cozinheiro. Então era a minha comida, era o meu gosto, era o meu tempero, as minhas escolhas, né? E isso é uma incerteza muito grande. Eu lembro que eu tive um mês antes crises de ansiedade que às vezes eu parava no sinal e ficava estático no carro, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. A família ajudou, os amigos ajudaram e foi tudo bem. Eu fui algumas vezes ao food truck. E eu me lembro que uma das vezes, eu acho que tinha alguns avisos, ou eu não lembro se as pessoas falavam, mas foi a primeira vez que eu fui abordado para que o lixo deixado ali na mesa tinha que ir Sim. para a lixeira. Como é que era esse impacto cultural? Você estava implantando ali, naquele momento, uma prática ainda não conhecida pelos manauaras, né? Sim. Como é que funcionava isso? Tu tinha É um que... processo de catequização. Então a gente Aham, informava, olha, tanto é que a gente não tinha garçom, a gente não tinha esse tipo de atendimento formal que em Manaus sempre teve, desde a lanchonete do bairro, sempre vai ter um garçom, você senta na mesa e é atendido ali. A gente não, a gente é um caminhão, a gente tem os banquinhos, né? No começo era só banquinho, e as pessoas tinham que ir até o nosso caixa no caminhão, pedir, aí voltava, sentava, a gente, quando tivesse pronto, a gente chamava pelo nome da pessoa, ela ia pegar a comida, comia e deixava no lixo, né? Uma boa prática de deixar o ambiente limpo, como você recebeu, para o próximo receber também. E a gente teve muita, mas muita gente que sentava no banquinho, na mesinha, ficava olhando pra gente lá no aham, caminhão. Daí a gente percebia que tava meio que esperando alguma coisa. A gente falava, o pedido é feito aqui com a gente e tal. Daí o cara, aham. não tem garçom. Daí a gente falou, não, funciona assim, food truck, igual nos Estados Unidos, né? Daí ele, levantava e ia embora. Mas Entendi. muita gente levantava e ia embora. Muita gente ficava chateado por ter que recolher o próprio lixo e tal. Mas hoje já acho que criou-se uma prática mais comum. Por exemplo, no café também no futuro, eu não tenho garçom. Eu tenho o atendimento, a pessoa pede no caixa, eu deixo na mesa. E a gente tem um avizinho na mesa, que é uma boa prática deixar a mesa limpa, que é só deixar as bandejinhas no balcão do café. Isso está acontecendo, 99% acontece já. Legal. No passo seguinte ali, eu lembro que você montou o parque, né? Parque Isso, Food, o Vila Food Park. Vila Food Park. E aí entra algumas outras características, né? Eu vi ali como uma tentativa de criar uma espécie de comunidade, de um novo modelo ali. Esse movimento é dessa forma? Tinha o desejo de formar um adensamento ali de novos food trucks naquele momento? Na verdade, o Food Park, quando a gente montou, foi uma mistura de duas situações. Uma foi entender que a cultura de Manaus, as pessoas não estavam querendo realmente acompanhar os trucks em rotinas, em rotas diferentes. Eles queriam que estivesse em um ponto só e eles iam até lá ou pedir, ou delivery, alguma coisa assim. E a outra era em São Paulo, estava nascendo já os food parks. Então tinha um bem grande lá de uns amigos, a gente começou a trocar uma ideia e a gente viu que poderia ser uma ideia de negócio interessante, tanto para reunir trucks e ter uma praça de gastronomia criativa, quanto para ser uma forma rentável também de ganhar dinheiro. Porque a gente alugava espaços para as pessoas que não tinham onde parar. Então, algumas empresas começaram lá com a gente com uma barraquinha e hoje são restaurantes grandes também. Então, isso é legal. E a gente acabou criando essa comunidade ali dentro. A partir dessa comunidade, a gente criou uma associação de food truck. Daí disso, a gente começou a fazer evento nas praças, em ruas. Aí a gente começou a ter um pouquinho mais de fôlego para barganhar com prefeitura, com algumas outras coisas, esses locais públicos.
E o impacto percebido na vida dessas pessoas, você citou ainda há pouco, na vida dos negócios é perceptível, começou ali muito pequeno Uhum. e cresceu. E na vida das pessoas era perceptível nesse senso de comunidade ali? Sim, sempre vai ter, né? As pessoas que curtem e abraçam o projeto e as pessoas que estão passando o tempo ali, em qualquer área de negócio. Então, a comunidade, por exemplo, que ficou, a gente é amigo até hoje a gente se reúne, até hoje a gente troca ideia, até hoje todos continuam com a alimentação, só que com negócios físicos, né? Com pontos Uhum. físicos. E, Fernando, uma, uma curiosidade. Agora falando um pouquinho mais do futuro, né? Se você pudesse visualizar aqui daqui a um ano, onde é que você gostaria de estar daqui a um ano? Bom, esse é um projeto que a gente já está, eu e minha esposa, deixa eu ver aqui, uns 6 anos. Seis Aham. anos fazendo. E agora com o nascimento do Minduim, do meu filho, do Oliver, né? A gente quer botar em prática, não para o ano que vem, não para daqui a um ano, mas daqui para um ano e meio, 2 anos, a Uhum. gente quer tentar mudar para fora do Brasil. Então a nossa meta vai ser essa. Então a gente já tem muita coisa engatilhada, só que tem algumas outras coisas que dependem muito de mim aqui em Manaus para não conseguir ainda ir. Mas a meta é ir embora. Eu sempre Legal. tive esse sonho, acho que desde faculdade eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. E sempre, aos pouquinhos, eu tô conseguindo fazer um patrimônio para ir tranquilo. Eu nunca, sempre tive medo de arriscar, de ir na doida. De falar, Aham. não, eu vou de mochilão, se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas, não, eu gosto de planejar e chegar lá, não, tá aqui, é isso. Se der certo, vai ter que dar certo. O Brasil ele é gigante, né? O Brasil, eu já tive a oportunidade de conhecer todos os estados brasileiros. Eu fico muito impressionado sempre que eu visito um lugar e vejo o quanto é diferente, como que o Brasil é gigante. A conclusão é sempre essa. Essa busca por outro país, claro, você já compartilhou que é um sonho, mas você visualiza ser muito diferente de tudo que existe aqui Não, no nosso país? não é muito diferente. Acho que cada lugar aqui no Brasil tem suas características. Já viajei para quase tudo também por Uhum. aqui de férias e, e acho muito interessante vários locais. Mas a vontade de sair é para ter outra vivência, até para dar uma outra vivência para o meu filho, é uma outra cabeça. Por exemplo, a minha cabeça de quando eu morava em Manaus e fui estudar em São Paulo. Fui morar sozinho, ter a minha vida sozinho lá. Voltei com uma cabeça 10 mil vezes maior do que eu tinha, com uma experiência gigantesca. Morar fora também dá um outro step desse jeito gigantesco. Então eu acho que eu quero dar essa vivência pro meu filho, essa oportunidade para ele de ganhar o mundo, né? Que acho que aqui em Manaus a gente fica muito limitado ainda a Manaus. Por exemplo, São Paulo. São Paulo você consegue criar um negócio e ter uma expansão gigantesca. Aqui você consegue também ter uma expansão gigantesca, só que o custo de ter essa expansão gigantesca é muito mais caro. A gente vive num ambiente um pouco diferenciado, né? A gente tá isolado ali de É o que algumas a gente formas. brinca e conversa com alguns amigos também, são empreendedores, a gente fala, cara, quem consegue empreender e dar certo em Manaus consegue fazer em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Talvez seja mais fácil criar um negócio aqui para fora, no sentido de criar um bom negócio, né? Sim, Mas não é fácil, né? não. É uma barreira muito grande, né? Mudando um pouquinho de assunto aí, Fernando, como é que você cuida da sua saúde, do seu corpo mesmo? Você comentou que já passou dos 40, né? Eu fiz esses dias 41 também. E, e aí, há 2 anos atrás, 39 bicho, fui fazer um check-up, muita coisa ruim, tive que mudar a alimentação, comportamento. Hoje eu me cuido um pouco mais, mas você, assim, como é que você, esse ritmo acelerado você tem, como é que você cuida do corpo? Como dá? É difícil, é difícil. Eu tento criar uma rotina, por exemplo, de Uhum. alimentação certa, de exercício, só que eu não consigo cumprir rotinas.
Aham. Então isso às vezes me atrapalha muito, porque eu falo, não, toda segunda, quarta e sexta eu vou pra academia fazer uma esteira, musculação, alguma coisa assim, meia hora, 40 minutos, que é o que falam que tem que fazer, porque eu odeio academia. E aí eu vou um mês, beleza. No segundo mês eu já vou segunda e quarta, daí sexta, bora tomar um chopp, a academia fica pra depois. Aham. Daí depois daí fico nesse looping, daí 2 meses depois eu tento entrar na rotina de novo. Mas eu sempre tento fazer alguma coisa. Por exemplo, há 4 anos atrás eu estava correndo. Uhum. Então, todo sábado de manhã, ou pelo menos uma vez por semana, eu tentava correr 5 quilômetros, sabe? Daí ia nessa coisa. A minha alimentação é meio zoada porque eu ainda não tenho um padrão de alimentação, uma rotina. Ainda mais agora com o Oliver, com meu filho. Porque a minha preocupação é por ele, não é comigo agora. Mas daí eu vendo o podcast, eu e minha esposa, a gente ouviu um comentário de um pai, ele falando, todo mundo fala que daria a vida pelo filho, um órgão pelo filho, não sei o quê. Daí ele já falou, mas você já pensou parar para pensar se você daria a sua vida, a sua morte pelo filho? Aham. Tipo, você não cuida de você para você viver mais, para seu filho ter você mais. Você só pensa que é mais fácil você morrer por ele do que você viver por ele, porque viver por alguém dá Isso. trabalho pra porra. E daí É. nisso ficou na minha cabeça e eu tô nessa noia agora de comer direito, deixar as tranqueiras, por exemplo, desde o falecimento do meu pai, há uns 4 anos atrás, eu cortei refrigerante. Então isso pra mim já me ajudou bastante, cortar 100% refrigerante. Lógico, uma vez ou outra, principalmente quando eu viajo, eu tomo, porque a coisa que eu mais me amarro quando eu viajar é comer coisas locais. Experimentar, né? Então, por exemplo, eu fui no. A gente foi pra Cartagena agora, mês passado, começo do mês. Aí tinha os refrigerantes deles lá. Puta, eu tomei quase todos que tinham lá. É um pior que o outro, mas tava valendo. E como é que é essa conexão do corpo com a mente, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Então você citou aí na sua fala, é, às vezes eu abri mão de ir ali na academia fazer o exercício para ir com os amigos tomar um chopp. Isso faz sentido? Faz parte do equilíbrio? Tem que ter, né? Não adianta você ser 100% healthy Uhum. e o teu lado emocional, o teu lado espiritual, amigável, tudo, tá de lado. Então eu sempre tento conciliar amizade, família, trabalho, saúde. Tudo bem que nesse último ano a amizade tá de escanteio porque tem muita família, muito negócio e a saúde tá ali, então eu tento, mas sempre quando dá para escapar um pouquinho, a gente escapa para tomar um chopp com os amigos. Muito bom. Eu, eu hoje estava ouvindo uma história, estava ouvindo um podcast, e aí o cara contou uma historinha, né? Que era assim: o amigo dele estava numa ilha, a ilha tinha um vulcão, esse vulcão entrou em erupção. E aí ele estava numa embarcação, poderia resgatar esse amigo, né? E aí rumou o barco para lá, junto com a tripulação, tudo. Chegando próximo para fazer o resgate, tinham pedras, o mar estava revolto e tudo. E aí o pessoal da tripulação falou: Capitão, tá ruim, tá complicado. Eu acho que não dá para ir fazer o resgate, não dá para chegar até a ilha. E aí a fala desse capitão foi a seguinte: que a sorte favorece os corajosos. Você concorda com isso? Ele estava dizendo, bicho, vamos, porque tem que ir, vamos ver se dá certo. É um pensamento bonito, mas eu não sei se é um pensamento lógico, Aham. porque eu acho que se tu não analisa as coisas, vai morrer todo mundo ali às vezes. Sim, Bater um mar revolto, bate numa pedra, já era o barco ali. Aí já era todo mundo, o amigo, o capitão, os passageiros. É bom ter análise de risco, né? Que é o que a gente sim. faz muito em negócio. Então é ver, vale a pena? Vale a pena chegar até quanto? Vale a pena o cara vir até aqui? Sei também. Se Então, você age com o coração, aham. você vai, pega o cara e vambora, meu amigo, que a gente tá junto. Levando pro mundo dos negócios, então não dá para ir na doida, né? Não dá, não. Não? Até dá, né? Tem os sortudos que dão. Aham. Mas a maioria faz muita pesquisa, muita análise, muito cálculo, muita.
muita gestão antes de fazer qualquer coisa. Nada tem garantia quando você monta um negócio novo, né? É muita incerteza. Nas tuas empreitadas, nos teus desafios, onde que foi o ponto assim, não, isso aqui vai virar, vai dar certo e eu vou Uhum. continuar? Como Tá. que... Toda vez que eu vou tentar montar um negócio, criei uma planilhazinha de ponto de equilíbrio. Uhum, Então eu jogo, alimento com todas as informações que eu possa ter que vai existir, por exemplo, de comida. Todas as fichas técnicas dos pratos que vão ser feitos, para saber quais são as margens de contribuição de cada coisa, funcionário, luz, e daí eu faço 3 cenários: uhum, pessimista, o ok e o otimista. Se o pessimista me interessar, eu vou. Eu nunca vou no ok e nunca me iludo com o otimista. Porque se no meio do caminho eu me deparo com uma pandemia, o meu pessimista vai me manter, como me uhum. manteve. Como eu consegui deixar o café, a barbearia, consegui deixar tudo aberto de boa. Não tive grandes prejuízos. Então, é essa análise que eu faço e que eu me pego muito nessa planilhazinha que eu vou melhorando com o tempo sempre. Entendi. É, mas é complicado, né? Porque você tá ali. Algumas pessoas enxergam como oportunidade, algumas pessoas como desafio, outras é a salvação, Assim, né? Como Daniel, que eu você penso enxerga? assim, negócio, somente de empreender, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são altamente capacitadas para abrir um negócio e tem pessoas que são altamente sortudas e nasceram com esse feeling de ter um negócio. E ela pode ser, pode ter educação nenhuma Uhum, e ser muito melhor do que a gente, do que qualquer pessoa que tem pós-graduação, doutorado em finanças ou em business, e vai dar certo. É isso que eu digo. Negócio, além de ser algo que você tem que pesquisar, tem que estudar, é sorte. É feeling, você abriu o negócio no momento certo, na hora certa, o negócio, o produto certo, para as pessoas certas. E você também ser a isso. pessoa certa para isso. Eu brinco muito com a minha esposa, e a gente tem uma teoria que o negócio não se vale só do produto, se vale de quem é que está por trás do negócio e de quem é as pessoas que estão em volta dessas pessoas, porque só o produto do negócio não vai fazer ele ter um sucesso ou não. Ele fica 100%. Mas esse network que existe antes disso é Uhum. que vai trazer o boom do negócio. Que daí, depois que dá o boom, se o negócio for realmente bom, ele tem continuidade. E o que você considera riqueza hoje no seu atual momento de vida? O que seria... Defina a riqueza. Putz, é aproveitar meu filho, cara, meu filho e minha esposa, e ter tempo para isso com a cabeça tranquila. Então, tempo hoje vale muito. Vale bastante. Demais. Aham. As pessoas às vezes têm dificuldade de comparar ali a grana com o tempo, com oportunidades. Sim, grana é importante pra caramba. Uhum, Porque se tu não tem grana, você não vai ter tempo e não vai ter a cabeça tranquila para aproveitar o tempo que talvez você tivesse. Então, no meu caso hoje, a grana está ok, não tá, meu Deus do céu, tá sobrando dinheiro para pôr, mas eu tô com saldo suficiente para conseguir tentar aproveitar mais minha família. Então, você achar esse equilíbrio no começo, ainda mais para quem está começando, é bem difícil. No começo, eu era voltado 100% para o negócio. Meu lado familiar e relacionamento era de escanteio, era outra coisa. uhum. Então eu focava naquilo, mas porque aquilo era a minha paixão no momento. Quando aquilo foi crescendo, daí eu fui amadurecendo mais, daí a gente vai dando valores para as outras coisas, né? É. É a vida, né? E extraindo mais um pouquinho de informação sua aí, se você pudesse indicar um livro e um filme que contribuiu de alguma forma com a tua trajetória empreendedora, você teria algum? Putz, tem vários. Deixa eu pensar de supetão assim.
De filme, cara, é porque eu sou tarado em filme de ficção científica, então eu fico viajando nesses tipos de filme. Mas, por exemplo, o filme acho que é o primeiro do Steve Jobs. Achei muito massa, mas pela a forma que você vê que ele não é um cara realmente criativo. Por exemplo, ele não inventou o iPhone. O iPhone, as partes dele existiam no mundo da tecnologia. O que ele fez foi reunir tudo de bom e criar um produto foda. Aí é a capacidade criativa dele. Ele não deixou de ser criativo, mas ele tipo, não inventou o touch. O touch já existia. Ele só pegou o melhor touch que tinha no mercado, comprou a patente e botou no aparelho dele. Então, acho que esses filmes que mostram do cara do McDonald's também, que que era o que assumiu a operação de franquias, e daí uma certa reunião ele descobriu que o dinheiro não era vender franquia, era comprar os terrenos onde as franquias iam ficar e vender aluguel e ganhar renda de aluguel. E aqui em Manaus teve um problema desse já com a franquia que teve aqui em Manaus disso. Porque o aluguel era muito alto por causa da localização e a franquia não estava tendo, o franqueado não estava tendo lucro e acabou desistindo e o McDonald's assumiu, eu acho. Isso. Livro. Cara, um livro que mudou minha forma de pensar e que eu crio teorias mais doidas é Eram Deuses Astronautas, do Eric Von Däniken, que mostra que antigamente a gente era visitados por alienígenas e que tudo que se passa que tem de hoje é uma coisa que já existia antes. Então eu começo a viajar muito disso. E se? Esse livro me colocou o e se na minha cabeça. Então eu penso, tipo, é uma água mineral. Tá, mas e se eu mudar essa embalagem? Vai continuar sendo uma água mineral? Vai continuar sendo legal? Daí foi o que o filho do Will Smith, ele criou uma embalagem de água de garrafa Tetra Pak. Que é essa aqui, por exemplo, é reciclável, mas não é tão reciclável. A Tetra Pak parece que acho que é 100% reciclável. Sim. E tal. E ele criou. Só que por que não dá tão certo? Porque não é uma embalagem transparente, então você não consegue ver a pureza da água. Aí são para pessoas que estão ligadas ao movimento ecológico, e daí isso dá certo, né? É igual a garrafa água em latinha também, em latinha também. Seria o ideal mesmo também. princípio, né? Teria o alumínio, que é totalmente reciclável. Se eu não me engano, teve um cara nos Estados Unidos que está fazendo isso e ele criou uma marca tipo Monster, não sei o que, uma marca que parece um energético, só que é uma água. E a galera tá dando essa hypada, sabe, nessas latinhas. É um mercado desafiador. O mercado da água, inclusive, é um mercado que cresce bastante. Tem uma brincadeira que tem um cara que eu acompanho, um podcast, e ele fala sobre as 3 virtudes. Como é que é as 3 virtudes? Fernando já viveu bastante, construiu, se relacionou com muitas pessoas, construiu negócios, mas daqui a alguns anos, daqui a um tempo, você não vai estar mais aqui. E você teria que escolher 3 virtudes suas, 3 lembranças que as pessoas teriam sobre o Fernando. Quais seriam essas 3 lembranças? Podem ser frases, momentos, coisas que as pessoas lembrassem e falassem, isso aqui. É complicado, né? Isso parece aqueles quando a gente faz coach, né? Que daí fala, aí tu fica... Cara, eu tô num momento de pai. Então eu acho que a primeira coisa que eu quero ser lembrado é por ser um bom pai, que o meu filho goste de mim do jeito que eu sou. Não sou um pai perfeito, não sou um pai que vai ser um pai babão sempre. Mas eu quero ser um pai respeitoso pro meu filho. Então é uma das coisas que eu quero ser lembrado por ele, principalmente, né? Por ser um ótimo pai. A outra coisa é a integridade. É uma coisa que desde sempre, acho que minha mãe e meus pais me colocaram isso, é ser íntegro e ser honesto. Então é algo que no empreendedorismo a gente bate muito com gente que parece ser e no final acaba não é. E os tombos que a gente toma são mais por conta dessas pessoas do que alguns erros nossos mesmo. E a outra coisa, não sei, acho que é uma pessoa criativa, acho que eu venho buscando meus 20 anos que eu tô trabalhando,
É nisso que eu venho buscando sempre, a criatividade. Então, se alguém falar quando eu tiver, pô, o Fernando foi bem criativo, fez aquilo, pô, tá feliz lá de cima. Ou lá de baixo, não sei. E, e a gente acabou falando um pouco aqui sobre essa tua no- novo desafio de misturando a tua habilidade, teu conhecimento de designer com a tatu, né? A tatuagem. Primeiro, como é que voltou esse desejo e como é que você tem inserido isso no teu dia a dia? Tá, como que voltou? Eu sempre desenhei, então eu sempre tive mania de ficar rabiscando no papel desde sempre. E quase na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu tava numa mania de fazer eu tinha um Moleskine, uns caderninhos e ficar preenchendo folha. Então minha noia era preencher toda a folha do caderno com vários desenhos aleatórios que se formasse alguma coisa no final. E um dia, e sempre teve lá na Big House, sempre teve um estúdio de tatuagem. E um dos tatuadores falou: pô, cara, isso é maneiro, por que que tu desenha legal, por que que tu não tem tatuado? Eu falei: não sei o quê. E eu sempre curti tatuagem. Desde os meus 16 anos, eu ficava me riscando, essas coisas, mas meus pais nunca permitiram tatuagem. Então, a minha primeira tatuagem foi com 30 anos. E daí eu falei, daí eles ficaram perturbando. Ele falou, eu te ensino, eu te ensino. Daí eu falei, tá bom. Me deram uma máquina, né? Fui treinando, fui pegando gosto e me apaixonei pela arte da tatuagem. Fui estudando daí o conceito de tatuagem, a arte, a história da tatuagem. E me apaixonei por isso. E hoje em dia, acho que dentro do negócio ali, eu me dedico 50% aos negócios que eu tenho e os meus outros 50% estou dedicado à tatuagem. É um negócio hoje, não é um hobby. Não é um negócio porque não me gera lucro. Uhum. Me gera dinheiro, não me gera lucro ainda. Eu tenho resultados, mas não tenho lucro. Eu considero como hobby porque não é o meu ganha-pão. Não é da onde eu tiro o meu sustento. É da onde eu tiro meu alívio no final do dia, digamos assim. Então, mas eu acho que eu quero que isso evolua para virar uma profissão, digamos assim, um ganha-pão fixo. Acho que eu tô meio destinado à aposentadoria, deixar de ser empresário e ser tatuador. Ter um título. O tamanho desse mercado hoje. É gigantesco, é gigantesco. Antes, para você ser tatuador, você tinha que chegar num estúdio de tatuagem, conhecer o dono do estúdio de tatuagem, o tatuador, chavecar ele muito para ele deixar você ser aprendiz dele. Daí, sendo aprendiz, você ia fazer o quê? Limpar chão, limpar a bancada, ficar olhando. Isso levava anos. Até o cara deixar você pegar numa máquina. Aí hoje com o YouTube tem vídeo aula, tem e-book. Você vai na loja e compra máquina, agulha. Hoje está muito mais fácil a agulha. Agulha antes você tinha que pegar, por exemplo, para fazer um traço, chamam de 5RL, para fazer uma agulha de traço. São 5 mini agulhas que formam uma pontinha, que daí forma uma agulha maior. Antigamente a galera soldava essas 5 mini agulhas. Hoje em dia já está tudo pronto. Você só vai na loja e compra, monta na máquina e fura a pele da pessoa. Então hoje, se você tiver um dom, você vira tatuador em um mês. Se você for persistente, você vira tatuador em uns 4 anos. Bom, assim, com traço bem definido, com uma arte bem legal. Agora falta saber se a pessoa é criativa, para ela criar a arte dela, ou ela só copiar o desenho que já está pronto. É um mercado gigante, né? E até na hora de treinar, hoje já existe tecnologia que simulam a textura da Sim, pele e hoje em dia tudo. a gente faz pele de borracha com maisena e cola industrial, que ela simula muito a pele. Então é onde eu comecei. Antes de ir machucar alguém, eu comecei, né? Então fiquei praticamente alguns meses fazendo, até o tatuador que estava me ensinando falou: não, agora vem cá na minha coxa. Faz isso. Eu falei: não, tu tem certeza? Não, vem cá, faz aqui. E eu, da primeira fazendo. Tremia mais que outra coisa. Aham. Mas saiu direitinho, com calma, tudo. A gente vai pegando mais firmeza, né? Como é que funciona a graduação do tatuador? É pelo número, pela qualidade? Como que porque o cara que luta, faixa branca, até chegar à Eu faixa preta, como é que é a história do acho tatuador? que não tem muito isso, não. Acho que vai ter. Porque existe tatuadores de vários estilos, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas dão muito mais valor e elogiam muito tatuadores que fazem tatuagens realistas. Que pega uma foto, consegue copiar, faz um dragão, um leão, um tigre, um rosto de alguém.
por entenderem que é muito mais difícil, né? Mas tem também, por exemplo, o que eu sigo muito, que é tatuagem old school, que é tradicional americana. Essa é mais difícil porque tu tem que ter controle do traço, da tinta, tem que ser criativo, porque tu tem que fazer o desenho do nada. Você não vai pegar uma foto e reproduzir a foto na pessoa. Você vai criar uma arte, você vai reproduzir algo. Aí tem também o que já mistura o realismo com outros tipos de técnicas de pintura. É igual pintor, é igual ser um pintor. Tem o expressionista, o de aquarela, o de tudo. Acho que não tem graduação, né? Bom, cara, esse papo aqui, a gente falaria horas aqui, né? É muito interessante falar. Eu te admiro muito, eu sou frequentador lá do teu espaço. Obrigado. Não sei como é que chama, se é lanche, se é comidinha, se é mais. As comidas lá do café são fantásticas, tem que até controlar para não ir muitas vezes lá, senão o peso, a academia não adianta, né? É o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio. Aí tem que pegar aquele sandubão que tem lá, come um dia uma metade, outro dia, né, para dividir. Mas assim, como um admirador do teu trabalho, parabéns pela jornada, né? Eu particularmente gosto e tenho praticado essa história de ter 5 anos, ter ciclos, né? Tem funcionado, não foi sempre que eu fiz isso. Acho que os últimos 15 anos eu tenho feito isso. Eu acho que em algum momento a gente conversando até meio que Sim. já conversou e faz sentido você ter ciclos bem definidos. Parece que você atinge objetivos e evolui um pouco mais, né? Se você pudesse dar conselhos para uma pessoa que está começando o negócio. Ah, tenho uma grana, saí do trabalho, tenho vontade de empreender. Qual seria o conselho que você daria? Pesquisa. Vai pesquisar. Eu quero abrir uma lanchonete de suco natural. Vai em todas as lanchonetes de suco natural que tu puder ir aqui em Manaus ou fora, vê no YouTube o que estão fazendo pelo mundo de suco natural. Aproveita a internet que está aí para fazer pesquisa, para você chegar e não ser mais um. E para você ver todas as dificuldades que podem acontecer. Tenta conhecer também, por exemplo, quando eu fui montar o food truck. Eu quis ser amigo da galera dos food trucks e eu pedia para passar tipo uma semana com eles, para ir na cozinha trabalhar, para ficar vendendo, para vivenciar essa experiência, que eu queria saber não só os acertos, porque os acertos eu estava vendo a fila. A fila que fazia era o acerto. Mas eu queria ver qual eram os gargalos que tinham lá dentro do negócio, onde eu poderia me prejudicar ou o que poderia dar errado para eu prever isso também. Apesar de tudo isso, ainda acontece coisa errada, tu ainda tem os tropeços no meio do caminho. Então, mas se você minimizar isso com pesquisa, com informação, indo atrás do assunto, esgotar o assunto ao máximo, acho que é a melhor forma, porque você vai estar preparado para o que vai vir para o futuro. A pesquisa é fundamental, concordo, mas qual que é o ponto que a pesquisa tem que parar e você tem que ir lá para ação, né? Você tem que pôr a mão na massa. Tem um livro do Nuno Cobra que eu li ainda muito jovem, que é Semente da Vitória. Nuno Cobra é o cara que treinava o Ayrton Senna, parte física, né? Ele escreveu ali sobre esse treinamento, como que era esse treinamento tanto físico quanto mental. E ele dizia, cara, nada supera 5 letras, que é FAZER, é fazer. Quando que, tá, eu tô pesquisando, tenho muita vontade, o universo conspira a favor, mas bora lá, bora fazer. Onde que... Difícil, porque desculpa, você tem que achar o meio termo do que você, para onde você quer. Tipo, se é um momento, faz a pesquisa. Se você viu que a pesquisa vai dar bom, tudo que você pesquisou tá dando certo, tá tendo resultados interessantes no que você tá vendo, começa a aplicar. Tem que aplicar. Não adianta, por exemplo, aplica, faz, quer de suco, vamos lá no suco, faz suco, faz o suco para os amigos. Hoje em dia aqui tem muito bazar.
Vai para um bazar. O custo é muito menor do que você ir para um bazar do que você montar uma operação. Vai para um bazar, pessoas vão conhecer a tua marca, vão conhecer teu produto, você vai ter feedback, você vai estar fazendo, sabe? Então, deu certo, vai dar o próximo passo. Às vezes as pessoas, isso eu já vi muito aqui em Manaus, as pessoas querem começar grande. Começar grande, às vezes você não tem estrutura para receber o grande. E daí você acaba tendo uma queda muito grande. Então, se você vai de pouquinho em pouquinho... Eu tinha um amigo numa pós-graduação que ele era gerente de hotel. E ele falava que nenhum hotel começava com 100% de ocupação. Eles começavam com 20%, 40%, 60% e aí 100% de ocupação. Por quê? Eles começavam com 2 andares, daí eles ampliavam para mais, porque eles iam vendo todos os problemas que iam dando, a equipe ia se preparando, eles iam pegar, e tá aí, isso eu peguei para mim. Então, tudo que eu começo foi um food truck. A primeira vez que eu subi a porta do food truck para vender um hambúrguer, tinham 15 pessoas, eram 15 amigos. Que eu chamei e falei, galera, é isso, vai lá. Quem quiser pagar alguma coisa, paga. Quem não quiser, é só ir comer. Vai lá a única coisa que eu queria era o feedback e eu queria ver o que era. No outro dia, eu abri na rua, sem avisar nada, só para quem estava passando. A gente vendeu mais ou menos uns 30 sanduíches. Aí, na semana seguinte, aí eu já anunciei e daí já foi o gargalo um pouco maior. Mas eu anunciei assim, tipo, tô indo aqui, galera, tô aqui. Então, o Instagram que eu tinha no começo do truck tava bem movimentado porque era o começo do Instagram. Então, o Instagram tava muito bondoso, entregando tudo que a gente postava. Então, a gente tava tendo um retorno legal. E a gente acabou parando do lado de uma faculdade também. Então, isso ajudou bastante. O ponto que a gente escolheu é um ponto legal também. Fiquei com uma curiosidade aqui. Você tem alguns projetos, né? Quando que você considera ser o day one dos negócios? É o dia que tu imaginou o negócio? É o dia que abriu a porta lá e começou a vender? Ou é o dia que você começou a ter resultado positivo? Não, eu acho que o day one é o dia que o negócio entra dentro de mim. Então, por exemplo, do food truck. Tava lá, a ideia, na verdade, do food truck era ser um restaurante maior. Só que pelos problemas que aconteceram, eu fui pro food truck. Momento, oportunidade, estava na moda, então a gente foi pro food truck. Então, a partir do momento que eu me visualizei num food truck, aquilo é o day one. E daí naquilo encarna em mim, aí infelizmente eu só penso nisso. Esquece o resto. Eu tenho esse pequeno problema que eu quero esgotar até o fim aquilo tudo. Então eu fico bitolado naquilo e vou embora. Legal. Parabéns mais uma vez, Fernando, pela audácia aí de montar negócio. Muito obrigado. Não é nada fácil, não é nada simples. A gente está caminhando aqui para finalizar o nosso bate-papo. E aí fica à vontade para falar as suas redes sociais dos negócios aí e fazer a propaganda dos seus empreendimentos. Obrigado, agradeço o convite, foi bem legal o bate-papo. Bom, vou dar uma principal e daí dentro de lá dessa consegue ir para as outras, que é a minha, que é Fernando Vieira. Não, é Fernando SMV 22. E daí dentro lá tem os links do café, para barbearia, para tatuagem, para Big House, tem os links para tudo e lá consegue ver também o que eu já fiz, porque a gente está falando aqui só dos empreendimentos que deram certo, né, que estão hoje, mas teve bastante coisa que eu montei que não deu certo. Eu fiquei pensando aqui, o nosso tempo está esgotando, mas eu fiquei pensando, aí eu falei sobre o Day One, né? Mas também esses que não dão certo, começou, internalizou, tô com vontade. Quando que desliga? Quando começa a não trazer muito retorno. Por exemplo, ó, vou te dar acho que cinco opções que eu fiz e não deu certo. O primeiro foi meu primeiro negócio de alimentação foi na academia de tênis, chamava Spot Dog. A gente queria fazer quase 15 anos atrás, estava na moda em São Paulo o wrap, que era um pão folha fininho e tinha um sanduíche, a gente queria fazer um cachorro quente naquele formato. Produto legal, contratamos consultoria, ninguém conhecia nada de comida, escolhemos o ponto errado. Escolheu a academia de tênis, achando que o fluxo de gente que ia lá ia suprir a necessidade. A gente ficou 9 meses
Só que daí todo mundo, os 3 sócios tinham empregos paralelos e ninguém era 100% no emprego. Liga. Fechou. O segundo foi na já moda do food truck. Eu montei uma food bike de Guaraná regional frozen. Então a gente não tem a bebida Guaraná com amendoim, com leite, com mel, limão. Eu sempre amei essa bebida e eu sempre achei marginalizada. Eu falei, puta, bora trazer alguma coisa para em voga e pensando no mercado externo também, que era um dos fatores que eu queria levar. Aí eu falei, transformei em Guaraná Frozen. E foi super legal tudo, só que a estrutura que eu tinha não estava me adequando para tudo. Então eu tinha que ir para um lugar de maior fluxo e tudo isso gerava mais investimento e naquele momento eu não tinha. Então foi um projeto que eu parei, que era o de boa Guaraná natural. Na mesma época do food truck, eu comecei a ver as lacunas que estavam faltando. Então eu montei um truck só de comida japonesa, pegando a minha experiência que eu tinha com o Japa Food, só que daí eu misturei comida japonesa com comida mexicana. Então era sushi taco, sushi burrito, eram essas coisas meio diferentes. Aí durou enquanto eu tava com o Bora lá, a gente ficou caminhando junto, que era o Kamikaze. Quando eu vendi o Bora, eu e o Fernandinho, que era do Urbano, de um outro food truck, a gente tinha uma ideia de trazer a comida californiana para cá. Então a gente montou o Santa Mônica, que para mim... Os bowls. Não, o bowl é comida havaiana. Havaiana. A comida californiana que a gente denominou, que é a mistura de comida asiática com comida mexicana. Que a Califórnia é praticamente povoada por asiáticos e mexicanos, né? Uhum. E aí tem essa mistura, essa fusão de alimentação lá. E o Califórnia e o Santa Mônica, para mim, é um projeto mais bonito e o mais legal que a gente já teve, num ambiente mais legal, mas foi o que mais me custou e não deu dinheiro. E a gente montou num shoppingzinho, que era para ser um shoppingzinho só de alimentação, no Vera Alves. Teve um design bacana, a comida era bonita, era bem apresentável, era diferente do que tinha aqui em Manaus, mas a gente talvez estava no time errado, no local errado, e daí não rolou. São vários exemplos, né? Mas, bom, cara, mais uma vez, parabéns pela jornada, pela coragem de empreender. Você deve ter impactado a vida de muitas pessoas que trabalharam contigo. Hoje você tem um time que trabalha com você. Espero que você continue impactando a vida das pessoas, contribuindo com a nossa região, né? Com o desafio de montar negócios no meio da floresta amazônica aqui, que, querendo ou não, a gente tem uma grande cidade, a 5ª cidade mais populosa aí do Brasil, segundo os últimos dados, mas não deixa de estar no meio da floresta, né? Então tem essas particularidades todas. Cara, mais uma vez, muito obrigado. E aí, suas palavras para a gente encerrar esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui contar um pouco da jornada. A gente vai contando e vai lembrando algumas coisas também no meio do caminho. E bom, eu espero poder sempre contribuir para a região, para Manaus, para trazer coisas legais, diferentes, que eu acho que a gente sempre precisa. A gente tem novidade. Acho que Manaus vai crescer muito com novidade, com turismo, com esses negócios, mesmo que forem micros negócios, mas que forem vários micros negócios, a gente vai estar feliz aqui. Show, Fernando. Obrigado. Valeu. Obrigado a você. Valeu.